A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, deflagrou nas últimas horas mais uma mobilização para os prefeitos pressionarem os deputados federais a aprovarem nesta quarta-feira, hoje, o projeto de lei que reduz de 20% para 8% a alíquota do INSS sobre a folha salarial dos municípios. A medida está inserida no texto que disciplina a prorrogação por mais 4 anos da desoneração salarial para empresas de 17 setores da economia. O projeto está na pauta da Câmara Federal para ser votado em regime de urgência. Os dados atualizados da CNM, jornalista Beto Almeida, apontam que, se aprovado o projeto de lei, 5.367 cidades com população inferior a 156.215 habitantes deixarão de arrecadar por ano para o INSS 11 bilhões de reais. Entre os 184 municípios do Ceará, apenas 5 ficam fora dessa regra: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú. O impacto positivo para as cidades cearenses será superior anualmente a 550 milhões de reais. Ou seja, com essa medida, as prefeituras deixariam de recolher para os cofres do INSS 550 milhões de reais a cada ano. É uma matéria que gera polêmica. Há um consenso entre os deputados federais sobre a desoneração da folha salarial, com mudanças na alíquota de contribuição para a Previdência Social, para continuar em vigência, mas do ponto de vista da desoneração da folha salarial para os municípios, tem essa rejeição principalmente do governo federal, que não quer perder para o INSS esses 11 bilhões de reais. Mas prevaleceu nesse primeiro momento, o jornalista Beto Almeida, a pressão dos prefeitos e os deputados federais, que até então estavam divididos, e aqueles mais ligados ao governo federal, dispostos a buscar outro caminho e não a aprovação dessa proposta de redução da alíquota de 20% para 8% sobre a folha salarial dos servidores municipais. Esses deputados também recuaram e decidiram aprovar a urgência para a votação desse projeto. E aí, jornalista Beto Almeida, é naquele sentido de dizer o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois é, Luciano, olha, a situação é tão complicada pelo seguinte: inclusive o presidente da casa, né, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, fez uma crítica ao governo. Diz o seguinte: olha, o governo, a articulação do governo federal falhou na inclusão desse jabutizão aí na aprovação da renovação dessa PEC, que aumenta a desoneração, ou aliás, que estende a desoneração para esses 17 setores da economia. O governo falhou quando permitiu que o Senado aprovasse, incluindo os municípios nessa proposta, porque é um verdadeiro jabuti, de fato. E deixou o abacaxi para os deputados federais, para a Câmara Federal. Perfeitamente, Luciano. E jogou o abacaxi para a Câmara Federal resolver. Ou seja, o Senado deu uma de bonzinho e jogou a bola para a Câmara resolver, e está aí lá, agora está a pressão toda. Foi aprovado ontem, então, o regime de urgência. Esse regime de urgência significa dizer que a matéria realmente tem que ser aprovada, inclusive, porque se não for dentro dos trâmites normais, logo aprovada, isso perde validade, ela só vale até o final desse ano. Então é um problema sério. E tem um detalhe aí, que é o seguinte: por mais que a gente entenda, dentro do que nós já falamos, dessa manifestação das prefeituras, dos direitos que elas têm hoje de reivindicar, porque realmente houve queda na transferência de recursos, mas o fato é, Luciano, tem sim questionamentos quanto à constitucionalidade da inclusão dessas prefeituras. Uma das inconstitucionalidades colocadas, a gente já falou aqui, é a questão do desequilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. Ora, qual é a alíquota máxima que foi encontrada hoje para manter o sistema funcionando da Previdência? É 20%. Se você reduz para as prefeituras isso, e aí vai ficar mais somente as capitais praticamente, e algumas outras grandes cidades vão ficar de fora, como é que esse equilíbrio da Previdência Social vai ser mantido, Luciano? Quem é que vai pagar essa conta? A sociedade. Mas tem cearense propondo uma alternativa a tudo isso, Beto, em um minuto. Luciano, olha, tem. O André Figueiredo está propondo uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Qual é a diferença, Luciano? É que uma PEC, o nome já está dizendo, ela, se for aprovada, como ela muda a Constituição, então passa a ter uma garantia de que não haverá questionamentos em relação
federal que foi aprovado. Só que ainda assim, isso não resolve, é claro, resolve o problema do ponto de vista de futuros questionamentos de inconstitucionalidade. Mas isso vai criar, sim, um problema para o governo federal e vai criar um problema futuro, com certeza, para a Previdência Social. E ainda tem um detalhe, se as prefeituras têm direito, Luzenor, por que que os estados, tá certo? E a própria União também não tem direito a uma redução?